Quanto eu recebo com 6 mil reais investidos em Fiagros? Será que valeu a pena? Ou será que é furada? Isso a gente vai ver hoje na prática aqui na carteira pública de investimentos do canal. Quando se fala em viver de renda, os dividendos são importantíssimos para alcançar este objetivo. E aí a gente conhece muito bem os fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses isentos de imposto de renda, porém poucas pessoas conhecem ou utilizam também os Fiagros, que também pagam dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda. Os Fiagros são investimentos no agronegócio do Brasil, seja em imóveis como fazendas, por exemplo, ou na própria atividade rural. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque além de te mostrar as duas formas de ganhar dinheiro com Fiagros, também vou te mostrar quais são os riscos. E isso ninguém te conta. Essa aqui é a carteira pública do canal, que também é a carteira do meu filho, que vai fazer 8 anos de idade, e ela tem aqui 155 mil reais investidos aproximadamente. Nos Fiagros, que é o foco deste vídeo, tem 6.270 reais. Os Fiagros representam apenas 4% de toda a carteira, que também tem ações de empresas, fundos imobiliários, ativos de renda fixa, REITs nos Estados Unidos, criptomoedas e ETFs nos Estados Unidos. Na carteira temos aqui 3 ativos. Vamos abrir? Está dividido esse dinheiro no KNCA11, que é um fundo imobiliário que não tem imóveis rurais dentro do portfólio, então não tem fazenda, ele não ganha dinheiro com arrendamento ou aluguel, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para desenvolver o agro em troca de juros. O KNCA11 é um fundo muito bem gerido pela Quiné, que é um braço do Itaú. Então tem aqui 22 cotas do KNCA11, que hoje uma cota está custando em torno de R$ 95 e o último pagamento foi de R$ 1,15 por cota. Como é que está a alocação deste fundo aqui, deste Fiagro? Metade está exposto ao CDI, metade no IPCA, então está bem dividido aqui em questão de indexador e na distribuição geográfica. Isso é muito importante para Fiagros, eu vou explicar melhor sobre os riscos no final do vídeo. Está quase representando aqui todo o Brasil, só não tem 2 estados que ele pega, alguns têm bem pouca participação, quase zero, mas tem, concentrando mais na região aqui sudeste. E se a gente ver a divisão aqui por setor, grande parte está em bioenergia, depois citricultura, proteína animal, papel, celulose, embalagem, indústria de couros, máquinas e equipamentos, produção de insumos e por aí vai. O segundo Fiagro da carteira é o SNAG 11, que tem 379 cotas, representando 60% de toda a classe dos Fiagros. Por que que o maior peso dos 3 Fiagros aqui vai no SNAG 11? Porque ele é um Fiagro híbrido, ou seja, ele não só tem a operação de emprestar dinheiro em troca de juros, ele também tem propriedades rurais e aí ele consegue receber renda. Ele tem o arrendamento, recebe lá o aluguel, então tem essa recorrência mensal e torna o portfólio mais diversificado e traz um pouco mais de segurança para nós cotistas. Uma cota hoje do SNAG 11 está custando um pouco menos de R$10 e ele pagou aí no seu último pagamento 12 centavos por cota. Já está mostrando aqui até o próximo e aumentou. Vai ser 13 centavos por cota. O dividendo aqui é um pouco menor, é claro, porque o valor também é bem menor, mas é uma rentabilidade bem interessante. E aqui eu tenho os 2 imóveis que ele tem arrendamento. Um deles é uma unidade de beneficiamento de sementes, que tem aí um valor de mais de 12 milhões o imóvel, e é bem interessante, arrendado para Boa Safra, uma baita empresa. O outro imóvel também é alugado para Boa Safra, só que é um centro de distribuição, e esse aqui ele fica lá em Sorriso, no Mato Grosso. E o terceiro e último Fiagro da carteira é o VGIA 11. Temos aqui 42 cotas dele e o menor peso
dentre os 3 fiagros vai no VGIA11. Por que vai o menor peso nele? Por que a gente não divide o dinheirinho igual? Por que vai só um pouquinho nele? Porque ele é a pimentinha da carteira. A função dele é sim trazer bons dividendos, e ele está fazendo isso muito bem, está pagando ótimos dividendos, porém ele tem alguns probleminhas dentro do portfólio dele. Ele empresta dinheiro para algumas empresas que têm um pouquinho mais de risco, e uma delas, principalmente, está passando por problemas financeiros, como eu vou mostrar para você agora. O VGIA11 hoje está custando em torno de R$ 9,50 e o último pagamento que ele fez foi de 14 centavos por cota. E no próximo aumentou ainda mais, excelente, 15 centavos, um rendimento no mês de 1,57% isento de imposto, o que é muito, muito bom. Só que tem que tomar cuidado, tá pagando bem, tá, mas o probleminha que eu tô falando é esse aqui, ó. Abri aqui o relatório gerencial. Bom, uma das coisas é que ele é exposto apenas ao CDI. Provavelmente a Selic deve começar a cair no início do ano que vem, pelo menos é isso que a gente está esperando. E o CDI está atrelado à Selic, deve cair também, é claro, se não mudar a estratégia até lá. Tá bem distribuído no fundo, aqui tá legal, né? Tá exposto em quase todo o Brasil, só 2 estados que fica de fora. Então isso é muito bom, porém o que pega são os ativos financeiros. E o VGIA11 tem 3 ativos financeiros de uma empresa que está passando por dificuldades, que é a Languiru, uma empresa bem famosa aqui no Sul, e tem 3 ativos dele. E essa empresa, ano passado, estava pior ainda, devendo aí 1 bilhão. Hoje tá, digamos, um pouquinho melhor, mas ainda está tendo que vender vários ativos para poder quitar aí fornecedores, funcionários e até mesmo credores, como é o caso do VGIA11. E aqui tem exposição, por exemplo, no Languiru 1, aí temos aqui também Languiru 2 e mais um terceiro ativo de exposição no Languiru 3. Então beleza, agora vamos ver quanto que estes 3 fiagros pagaram de dividendos e também se valorizaram. Começando aqui pela valorização, então o KNCA11 subiu 1,99%, o SNAG 11 3,52%, bem mais, enquanto o VGIA 11 0,21%. Pessoal, isso aqui em questão de 4 meses, tá? Porque eu comecei a investir em fiagros nesta carteira aqui fazem 4 meses. Foi em julho, mês 7. Então esta valorização é de julho para cá, que é um tanto quanto interessante. O que é a valorização? Você compra pagando menos, você vai comprando várias vezes, aí você tem o seu preço médio de compra, e hoje a cota está com preço maior, então valorizou. Só que isso é renda variável, pessoal. Muda toda hora o preço aqui das cotas, beleza? Hoje, então, o total é de 2,79%, que está dando aí só de valorização R$170, mas não é a partir disso aqui que a gente vive de renda. Isso aqui é só se a gente vender, só que a gente não vende, porque a gente vive da renda, e a renda vem dos dividendos que são isentos de imposto de renda. E eles estão bem aqui. Pode ver que em julho não veio nada, porque foi quando eu comecei a comprar os fiagros, e no mês que vem já recebi o primeiro dividendo, que foi aqui de R$14. No próximo mês já subiu para 34, depois para 58 e agora em novembro R$80,90. Uma bela evolução, e por isso que é legal essa questão de investir para receber dividendos. Vai subindo de escadinha e vai pagando todo mês. Então, se a gente somar todas as compras destes 3 fiagros que eu fui fazendo desde lá do mês 7, desde julho até agora novembro, totalizou R$6.100. Esse é o dinheiro que saiu do meu bolso, sem contar a valorização que eu acabei de te mostrar. Isso dá uma rentabilidade neste mês de novembro de 1,32%, pessoal, que é muito bom. Que dá aqui, ó, justamente os R$80 de dividendos que eu recebi dos fiagros neste mês. Se eu pegar esse 1,32% ao mês, e se isso continuar assim, é claro, é renda variável, pode ser que suba ou que desça, vezes 12,
dá uma rentabilidade no ano de quase 16% isento de imposto de renda. Agora vou entrar no assunto mais delicado do vídeo, que são os riscos. Todo mundo gosta de mostrar isso aqui, né? Quanto ganha, quanto lucra com o investimento, mas ninguém quer te falar quais são os riscos. Quais são os riscos dos FIAGROS? Basicamente são 3. 2 deles são iguais aos riscos dos fundos imobiliários, que é o quê? Vacância e inadimplência. O que é a vacância? A vacância é um espaço vago dentro de um fundo, ou seja, um imóvel que não tem inquilino, que o inquilino saiu e não está mais gerando renda, não está mais recebendo aluguel deste imóvel. A mesma coisa inadimplência. A inadimplência é quando o inquilino já não está mais pagando em dia o aluguel, está atrasando, está pedalando ou até mesmo parou de pagar. Isso em relação ao aluguel, mas também em relação à dívida imobiliária, porque tem fundo de papel que empresta dinheiro em troca de juros. E aí o devedor às vezes não consegue pagar a conta em dia, atrasa, não honra as suas cobranças. E aí esse fundo acaba tendo um tipo de problema, dependendo da exposição. Para o FIAGRO tem esses 2 problemas, esses 2 riscos, e mais um, que é o quê? A questão ambiental. Climática, ambiental e sanitária. O que é isso? Às vezes pragas que podem acabar com safras, espécies, gado e por aí vai. Doenças. Também temos questões de muito calor, que podem acabar também com safras, dar problemas aí em colheitas. A gente viu muita queimada acontecendo no ano passado, esse ano também prejudicando o agro. Não só muito calor, também muito frio, geada prejudica algumas espécies, ventos fortes, erosão e por aí vai. Os fatores climáticos e ambientais podem sim prejudicar e muito a questão do agro e, consequentemente, dos FIAGROS também. E é justamente por isso que você tem que ir com cautela. Você viu lá no início do vídeo, quem não viu, volta lá, que eu tenho um peso muito pequeno nos FIAGROS, porque eu já sei que os FIAGROS são mais arriscados. E lá dentro dos 3 que eu tenho, um deles que é o mais arriscado, inclusive eu falo sobre ele lá no início, é o que eu tenho menor peso dentro da carteira. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Não adianta ter alta rentabilidade e se expor a um alto risco. No mundo dos investimentos é assim. Tudo que paga mais geralmente também tem um alto risco. E a galera olha só para o que paga mais, vai de cabeça, coloca todo o dinheiro às vezes de uma vida e depois se dá mal e vai dizer que o investimento é ruim. Mas não é. É ótimo para quem tem uma estratégia, para quem sabe investir. Colocar todo o dinheiro lá, aí sim pode ser um grande problema. Agora, ter este controle de risco, calcular o risco, botar o peso certinho para não ter problema. Quando ele dá bom, você recebe muito. Quando ele não tá tão bom, não tem problema. Representa uma pequena parte da tua carteira que é muito vasta, com outras classes de ativos. Você viu lá que tem ações, fundos imobiliários, ativos nos Estados Unidos, criptomoedas. Então, tudo isso vai potencializar o teu ganho e minimizar o teu risco. Se você quiser aprender tudo comigo e montar uma carteira top com essa função e também geração de renda passiva isenta de imposto, a lista de espera para a próxima mentoria está aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida, manda no comentário que eu vou responder todo mundo. Grande abraço e ó, bora pra cima!